Atualmente, a correspondência jurídica, ela tem demandas diárias, escritórios que, dentro da nossa plataforma, realiza milhares de contratações mensais e ela está a todo vapor. Então, tem muito trabalho na área da correspondência jurídica. Então, não, ela não desacelerou, ela não morreu. Não A gente morreu, ouve muito isso no mercado, né? Nossa, correspondência jurídica não faz mais sentido. Pelo contrário, tem muita coisa acontecendo na área. Olá, seja bem-vindo à Central do Direito, o canal que conecta você às principais tendências, desafios e inovações do mundo jurídico. Meu nome é Max e eu tive um papo super legal com a advogada e empresária Priscila Pinheiro. A Priscila já teve um escritório na área por 8 anos e hoje empreende na área de tecnologia para advogados faz 10 anos. E falamos sobre oportunidades na área da correspondência jurídica. Confira agora. Na verdade, a área da correspondência jurídica, Marcos, ela tem oportunidades, e isso que é bem interessante nela, tanto para estudantes, quanto para bacharéis, quanto para advogados. E quando a gente explica isso, parece um pouco confuso, mas eu vou explicar um pouco melhor. Quando a gente fala das demandas que chegam nas plataformas, né, para a contratação dos correspondentes jurídicos, nós temos diversos tipos de demandas. Então, demandas simples, como verificar o andamento de um processo, tirar cópias, ir até a vigilância sanitária, que também, né, é outro assunto que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, sobre as possibilidades dos serviços, né? E aí nós temos, sim, também a questão de atuação, né, representando ali os clientes em audiências. Então, depende do tipo de serviço, a gente tem oportunidades diferentes na área da correspondência jurídica. Então, tem como estudante atuar como correspondente, tem como bacharel que ainda não passou na OAB atuar como correspondente e também o advogado, que aí ele, literalmente, ele abrange, né, todo o serviço, ele consegue fazer uma atuação mais completa. Entendi. Aí quando a gente olha para esse mercado, a gente passou por um momento agora de digitalização dos processos. Então a gente está vendo, né, cada vez mais isso acontecendo. As oportunidades não caem ali para o correspondente que precisa desse mundo físico acontecendo? Bacana, ótima pergunta. A gente fala recente, mas hoje, quando a gente para analisar, praticamente a gente está com o judiciário todo já digitalizado, né? E eu digo que foi algo muito desafiador na área da advocacia, quando começou a falar do processo digital. A gente achou que isso ia demorar um pouquinho mais, até por conta de toda a burocracia que levaria para digitalizar tudo, né? Então a gente estava acostumado a ir no fórum, no balcão e se deparar com aquela estante com volumes e volumes ali de processo. Então, quando a gente olhava para tudo aquilo como advogado, a gente falava, não, como trazer tudo isso para o digital? Como é que vai digitalizar esse acervo absurdo de processos, né? Só que, realmente, o judiciário ele foi muito estratégico nessa questão, porque a partir de determinado momento, os processos eles já nascem digital, né? Então, a advocacia ela teve que se adaptar a essa realidade, e aí os processos, que então eram todos físicos, eles passaram a ser digital. Confesso, Marcos, né, como eu disse, a gente já vai entregando a idade aqui, 20 anos na área da correspondência jurídica, nesse período preocupou muito. Né? Esse período foi um período ali que quem atuava muito forte na área da correspondência jurídica parou e teve esse pensamento, falar, puxa vida, mas se não existe mais cópia de processo, se não é necessário mais que o correspondente jurídico vá até o balcão para verificar o andamento, e as audiências também, a gente estava começando a fazer ela de forma online. Qual que é o papel do correspondente jurídico, né? Só que não, na verdade a gente teve uma adaptação. Acho que a área da correspondência jurídica ela foi muito estratégica também nisso, né? Os profissionais que atuam nessa área, porque nós acabamos direcionando essa mão de obra dos correspondentes também para uma atuação extrajudicial. Mas é importante pontuar, existem muitas demandas judiciais ainda realizadas, né? Às vezes a gente tem uma situação de um despacho onde precisa ir presencialmente ali conversar com o juiz. Nós temos situações também, quando a gente fala do judiciário, em que é importante que de uma forma presencial, o profissional da correspondência jurídica vá até o cartório para verificar alguma situação ali que está acontecendo no processo. E é muito, muito interessante isso, por quê? Porque a gente tem essa vivência do profissional, é outro ponto que eu já quero trazer, que é muito rico na correspondência jurídica, que é a expertise naquela comarca, né? Então, quando eu contrato um profissional para fazer uma demanda em loco, no fórum, ele muitas vezes conhece até as pessoas por nome, né? Ali do cartório. Então, isso é bem interessante. Fora tudo isso, nós também temos a situação do extrajudicial, que aí os escritórios olharam para os correspondentes jurídicos e falaram, puxa vida, esses profissionais eles estão aptos
para fazer um trabalho muito mais amplo e dar um apoio muito maior. Então, aí a gente tem várias demandas que cresceram no extrajudicial nesse momento. E eu vou te falar, Marcos, atualmente a correspondência jurídica ela tem demandas diárias, escritórios que dentro da nossa plataforma realiza milhares de contratações mensais e ela está a todo vapor. Então, tem muito trabalho na área da correspondência jurídica. Então, não, ela não desacelerou, ela não morreu. Não a gente morreu, ouve muito isso no mercado, né? Nossa, correspondência jurídica não faz mais sentido. Pelo contrário, tem muita coisa acontecendo na área. Tem muita oportunidade ainda, né? A gente consegue ver isso. Tem, sim. E aí, dentro dessas oportunidades, vem aquela questão que eu vou dizer que é a nossa pedra no sapato aí, tanto para a gente como qualquer outro concorrente, todo mundo que está nessa área. Né? A questão da desvalorização da correspondência jurídica é uma impressão e uma realidade que a gente percebe hoje. E eu queria ouvir sua opinião sobre isso, o que você pensa, como que a gente pode trabalhar e melhorar essa situação. Certo. Eu vou falar para você, como eu disse no início, né? Eu como uma pessoa que sou apaixonada pela área da correspondência jurídica, esse é um assunto que ele me pega um pouco, ele me entristece. Mas o que acontece, Marcos, o que eu vejo é o seguinte, quando eu me deparo com uma contratação para um serviço, uma diligência, que o contratante oferta um valor, que era o mesmo valor que eu via essas contratações acontecendo há 10 anos atrás, eu me deparo com a situação e falo, não faz sentido, né? E me entristece porque eu sei, por estar, na verdade, né, por 10 anos eu atuei na contratação de correspondentes jurídicos e nessa época, né, antes da plataforma correspondente dinâmico, enquanto contratante, eu também atuava como correspondente, né? Ali no início da carreira, eu até brinco, né? Quem é da área do direito é uma oportunidade muito interessante para quem está começando. Então, quem nunca, né? Quem nunca foi lá fazer uma atuação dentro da correspondência jurídica? Então, a gente acaba tendo essa vivência e a gente vai passando, né? Dessa situação de correspondente, e aí a gente começa a formar uma carteira e logo a gente precisa de apoio e a gente passa também a ser contratante. Mas o ponto que pega, Marcos, na minha visão é o seguinte. Quando a gente fala da necessidade do contratante versus a contratação do correspondente jurídico, o contratante ele sabe exatamente a importância dessa contratação. Porque muitas vezes ele está lá no seu escritório, numa capital, ou mesmo no interior, né? Hoje a gente não tem mais uma regra sobre contratação. Inclusive, já trazendo esse ponto, nós temos contratação que acontece dentro da própria comarca, por acúmulo de trabalho, por necessidade de apoio. E aí, aquele é um processo que tem uma importância muito grande para o contratante, né? Ele está representando o cliente que confiou para ele aquela demanda. É necessário, né? Não tem jeito. Necessário. E aí o que acontece? Então, quando ele contrata, então, ele é muito cuidadoso, né? A gente participa muito desse processo. E o que nós percebemos que aí o contratante, ele literalmente quer fazer uma extensão do seu escritório através do correspondente jurídico. Então, ele orienta, ele se preocupa em como vai ser o posicionamento daquele correspondente, se ele está preparado, se ele está com todas as informações. Então, existe uma valorização desse serviço por conta do contratante, porque ele sabe da importância do serviço que vai ser feito lá na ponta pelo correspondente jurídico. Isso, então, é uma contratação padrão, digamos assim, né? No entanto, quando a gente vai para o mercado, nós temos várias situações, e é importante a gente esclarecer essas situações. Nós temos escritórios que atuam no contencioso de massa, com milhares de contratações no dia. Eles têm praticamente, eu já presenciei isso, andares inteiros com equipes que administram a contratação de correspondentes por conta de volume de audiência, de procedimentos que eles precisam estar resolvendo naquele momento. E aí, quando a gente fala, né, da questão da demanda, então é diferente eu contratar um correspondente para fazer uma demanda para mim na semana. Ou eu virar para ele e falar, todos os dias eu vou te enviar 5 demandas. Né? Então, assim, a negociação, que é uma negociação natural do mercado, né, ela muda. Mas até aí, eu não vejo nenhum problema, tá tudo certo. Isso a gente vê em várias áreas e, ok, acontecer dessa forma, a negociação. E até para o correspondente é bacana, né? Em vez dele ter que angariar vários clientes, de repente, aí vai do perfil dele,
com poucos clientes, ele consegue ali ter uma quantidade de diligências por dia para fechar a renda mensal que ele tem interesse para angariar dentro da correspondência jurídica. E eu tenho que ter muito cuidado para falar o que eu vou falar agora. Porque, assim, logística jurídica. Nós temos clientes dentro da plataforma, contratantes, que são logísticas jurídicas. Então, é muito importante eu me posicionar aqui. Eu não sou contra a logística jurídica. Pelo contrário, eu admiro muito o trabalho da logística jurídica, porque eu acho que quem administra uma logística jurídica tem que ser muito empreendedor, tem que ser muito organizado, tem que ser muito bom para fazer isso. Então, eu admiro. A minha crítica com relação a isso, e aí é até ruim, eu acho que a gente tinha que ter uma divisão na área para a logística jurídica e para quem faz o que eu vou falar agora. Porque não dá para a gente chamar de logística jurídica, mas para me fazer entender assim que o mercado conhece. Então, vamos lá. O que é a logística jurídica? A logística jurídica ela vai centralizar as demandas. Então, o contratante ele tem essa necessidade que eu comentei com você de realizar várias contratações. Ao invés dele buscar a contratação de vários correspondentes, ele centraliza isso em uma logística jurídica. Então, ele pega toda a sua demanda, ele não vai se preocupar com contratação de correspondente, ele centraliza isso numa logística jurídica. E aí, a logística jurídica, então, aí ela vai splitar essas contratações. Então, ela vai realizar a contratação de todos os correspondentes que precisa para cumprir aqueles serviços. Até aí, tá tudo certo. Como eu volto a pontuar, eu admiro o trabalho, a forma de trabalho da logística jurídica. Mas o problema, para mim, sinceramente, eu vou ser muito honesta, né? A gente falou no bate-papo aqui, é trazer proximidade, é para que os nossos usuários nos conheçam, né? E aí o ponto é o seguinte, quando a logística jurídica, ela quer ganhar muito em cima do correspondente. Isso, para mim, assim, é muito triste esse ponto. Porque se a gente para pensar, é um ecossistema, onde a logística jurídica também está precisando do correspondente fazendo um bom trabalho. Então, eu presenciei já contratações onde a logística jurídica ficava com 70% do valor. É muito complicado. Não vou entrar aqui no mérito, Paulo, de quanto seria o ideal, porque eu acho que cada uma tem a sua estrutura, cada uma tem a sua forma de trabalhar e as suas necessidades. Então, cabe a cada logística jurídica ter a sua organização e autonomia para isso, né? Eu acho que não existe uma regra do mercado e nem dá para ter um parâmetro como regra. Mas eu vou ser honesta com você, eu só me entristeço quando eu vejo que existe essa exploração. E isso, infelizmente, acontece muito no mercado, né? De pessoas que entram na correspondência jurídica, já com nem chegam a atuar como correspondente jurídico, mas já entra com o objetivo de terceirizar essa contratação. E não tem uma estratégia de valorização. E isso é prejudicial demais para a área. Porque o que nós percebemos na plataforma é o seguinte, a diferença da contratação realizada direto pelo contratante, da contratação que é feita eu não vou chamar de logística jurídica, eu vou falar dos exploradores da área da correspondência jurídica, tá? Porque, volto a pontuar, não acho muito justo comparar, porque tem muita logística jurídica séria, inclusive, que nós admiramos muito, que contratam dentro da nossa plataforma. Mas desses exploradores da área, aí eu faço a minha crítica nesse momento, tá? E aí é esse o ponto, Porque se a gente... a própria área desvaloriza a área, é isso, né? Porque quando a gente para pensar... As logísticas jurídicas, muitas vezes, elas são administradas por próprios advogados. Sim, acho que a lição é faça um bom trabalho para conquistar a sua base de clientes, faça dinheiro com eles, em vez de pensar sempre nessa terceirização, quarteirização e escalar esse processo, né? Acho que faz sentido. Marcos, só complementando sobre essa sua pergunta, porque ela é uma dor muito latente da área, muito latente. A gente, né, tem muitas conversas sobre isso e como a gente pode... contribuir para isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora da plataforma correspondente dinâmico nesse sentido. Só antes disso, desculpa de interromper, Claro. mas acho que antes da gente pular para a solução ali, para o correspondente dinâmico traz, tem uma última pergunta que veio também, que é mais para o geral ali, olhando para o correspondente. O que você vê hoje, até trazendo o contrário ali do que você trouxe de ruim, o que um correspondente hoje tem de bom para ele se destacar nesse mercado? Bom. Hoje, o que ele precisa fazer, quais são hábitos bons para um correspondente, no geral, ali, ter sucesso nessa carreira, seja ela como principal trabalho, seja como uma renda extra.
Quais são os correspondentes que você fala, cara, eu admiro esse tipo de atitude Bacana. aí? Não, bacana. Vamos trazer equilíbrio para a conversa, né? Senão fica triste, né? Não, bacana. A área da correspondência jurídica, ela é incrível. Ela é incrível não só pelas oportunidades que ela traz para os profissionais, mas quando a gente para pensar, né, no estudante, né? Nós já passamos por isso, onde muitas vezes essa fase da formação ali acadêmica, ela demanda tanto investimento e a gente não tem rendimento para isso, a gente não ganha o proporcional, né? Então, eu vejo que a área da correspondência jurídica, ela pode contribuir muito nesse momento, porque através de oportunidades que a gente tem ali, que pode ser executada pelos estudantes, ele pode angariar uma renda já nessa fase, né? E ganhar uma experiência profissional que é praticamente assim, é o plus do estágio, né? Porque nós temos o estágio padrão, que a gente pode fazer dentro da advocacia, mas a correspondência jurídica, ela é muito ampla em oportunidades. Então, desde ali, dessa fase acadêmica, você pode estar em um fórum, você pode estar num tribunal, você pode estar dentro dos diversos setores públicos, vigilância sanitária, PROCON, enfim, é muito ampla a sua atuação. Então, você já vai se desenvolvendo. E aí, quando a gente fala da questão do bacharel, que é uma outra, aí a gente teria que parar um pouco para conversar sobre isso, mas passando rapidamente, é um momento muito delicado da vida profissional do advogado. Por quê? É aquilo, você já se formou, você já passou pelos 5 anos de formação, já fez o estágio, já entregou monografia, já cumpriu tudo. Mas até passar na prova da OAB, a gente brinca naquele limo ali, né? Você não é mais estudante, mas também não é advogado, né? Então, e nessa fase, onde você, muitas vezes, está se preparando para o exame da ordem, é muito interessante nós considerarmos também a correspondência jurídica. Por quê? Porque é um momento onde você vai conciliar o estudo com a prática. Então, se de repente ali, durante a sua formação acadêmica, você não teve a oportunidade de atuar como correspondente, enfim, né? A gente tem várias situações, nesse momento ele vai fazer um grande diferencial, porque aí você vai poder conciliar as duas situações. E aí quando a gente fala da oportunidade da área, quando a gente fala do advogado em si, aí a gente fala de um profissional que ele literalmente consegue atender todas as demandas. E aí eu falo que chega numa fase privilegiada, onde você pode escolher suas demandas, né? Então você vai chegar lá, a gente vai falar um pouquinho depois da plataforma, e aí você vai ter acesso a todas essas demandas, que são oportunidades, e aí você pode olhar e falar assim, não, eu vou priorizar, de repente, audiências, que a remuneração é maior, e aí você pode, então, passar a escolher tudo isso. Eu fugi um pouquinho da sua pergunta, né? A sua pergunta é como o que eu admiraria num correspondente. Boas práticas até. Boas assim. práticas, porque eu penso o seguinte, Marcos, como tudo o que a gente vai fazer nessa vida, a gente tem que se entregar o melhor, né? A gente tem que se dedicar e fazer como se a gente estivesse fazendo para nós, né? Então, o que eu costumo dizer, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com os correspondentes, quando eu fazia a contratação, mesmo agora, né? A gente tem um trabalho de proximidade dentro da plataforma com esses profissionais, falar para eles o seguinte, aquele pequeno pedaço do que você foi contratado para fazer faz parte de algo muito grande na vida de alguém. Então, leve muito a sério isso. De repente, é uma cópia de um processo, mas que você considere o que é pertinente para que você faça uma devolutiva completa, onde essa devolutiva ela vai ser muito eficiente ali para o escritório. Quando você vai fazer um despacho com o juiz, independente de não ter participado da trajetória do processo até aquele momento, né? Não ter feito a consulta com o cliente, não ter feito as petições iniciais, e só está fazendo o despacho, mas entenda o quanto aquele despacho é importante para o andamento do processo e que existe uma pessoa ansiosa do outro lado esperando por essa decisão, né? Então, assim, o ponto que eu quero trazer para você é dedicação. Eu acho que, assim, independente da fase e o serviço que você for atuar na área da correspondência jurídica, entregue o seu máximo. Faça como se você realmente fosse o advogado daquele processo e veste a capa mesmo de super-herói e fala assim, não, eu vou lá fazer esse despacho, mas vai ser o despacho. Eu vou pegar o juiz, eu vou ter essa oportunidade de falar com ele, eu vou explicar tudo e eu vou extrair o melhor disso. E eu acho que, assim, a gente literalmente, Marcos, eu tenho essa percepção que os profissionais da área do direito, eles podem levantar de manhã e falar assim, estou indo ali mudar o mundo.
Porque eu acho que através das suas atuações é isso que acontece no dia a dia. É muito interessante quando, né, me vem na memória casos, né, que eu já advoguei e o quanto isso transformou a vida das pessoas e o quanto a gente pode contribuir para tudo isso. E eu acho que não foge da correspondência jurídica, porque a gente está falando de estudantes, bacharéis e advogados. São profissionais que eles estão se formando para fazer o todo. Mas enquanto eles estão na correspondência jurídica fazendo a parte, que eles façam da melhor maneira possível. Que eles sejam organizados, que eles sejam responsáveis, né? Então, de repente, ali a gente combina prazos, né? O direito, enfim, as providências da área, elas demandam prazo. Então, de repente, eu vou te contratar, não é uma audiência, mas eu combino com você determinada atuação e eu preciso do retorno até às 16 horas. Leve isso a sério. Se você se comprometeu com o contratante que você ia fazer a devolutiva às 16 horas, cumpra isso. Ah, mas teve um imprevisto. Avisa. É o ponto da responsabilidade. Eu sempre me encantei com correspondentes que, independente do serviço que ele foi contratado, independente do valor que nós combinamos, ele fazia a melhor entrega possível. Quando eu olhava aquilo, eu falava assim, meu Deus, esse cara é correspondente. Nossa, contrata sempre ele, juro, juro. É a percepção que eu tinha dentro do escritório. Tem profissional que ele é tão diferenciado, ele se destaca tanto da manada, ele foge tanto do comum, que aí eu ia lá, eu tajava, colocava um asterisco, falava, olha, nessa comarca eu quero esse cara. Aí eu já alterei prazo porque acho correspondente. Né? Lógico não, prazos cruciais, mas prazo fala assim, Priscila, é para hoje? Ó, o Pedro não pode. Ah, mas quando ele pode amanhã. Não, então eu quero ele. Ele faz amanhã. Isso, que acho que as melhores histórias que a gente ouve de casos de sucesso hoje com o correspondente dinâmico são essas histórias onde o correspondente se entregou tanto, entregou tudo que você falou, a dedicação, o tempo, a qualidade no serviço, que às vezes ele conquista um contratante que ele nem vai precisar, ele vai ter um contato direto depois com aquele contratante, só que ele continua na plataforma também para conseguir novas oportunidades. Sim. Mas são os principais, acho que os correspondentes que mais têm sucesso hoje com a gente são... Entenda uma coisa, Marcos, sempre que você atuar dessa maneira e fidelizar o seu contratante, você está formando uma carteira de contratantes que vai virar quantidade de demandas e é exponencial. Aí isso só cresce. O contrário também é verdadeiro. Porque se você não presta um bom trabalho e você não vai angariando esses contratantes, não vai angariando essas demandas, desculpa, mas é aqueles profissionais, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas que está sempre descontente. Que acha que a área da correspondência jurídica não é interessante, que ela não é viável, que não vale a pena, né? Então, é sobre isso, né? Aí é parar e analisar, tá? Você não está tendo retorno na área da correspondência jurídica. Tem muitas dicas, tem muitas, né? Muita coisa que a gente vai conversar, mas é só fazendo uma reflexão desse ponto, né? Dos serviços que você já fez, que você já atuou. Se coloque no lugar do contratante. Você se contrataria de novo? Eu acho que é só uma reflexão desse assunto que a gente está tratando agora. Total, faz total sentido. E aí vamos puxar um pouco, né, para o nosso lado, a gente não está aqui, né, à toa, mas falando um pouco também sobre o nosso produto, sobre o correspondente dinâmico. Perfeito. Muito a ver com o que você está falando sobre as principais práticas ali do correspondente. Quando a gente chega na plataforma correspondente dinâmico, vamos puxar lá para o básico ali, vamos supor que alguém que está chegando aqui agora no nosso YouTube e nunca viu o correspondente dinâmico, mas já ouviu falar na área, ou enfim, está chegando agora na área também. O que o correspondente dinâmico faz ali no básico e como que ele pode ajudar, né, uma pessoa a ter essa renda extra ou realmente atuar e viver da correspondência jurídica e usar as dicas aí que a gente for trazendo para poder ter sucesso nessa área. Tá ótimo. Marcos, é assim, a história do correspondente dinâmico, ela é tão valiosa, ela é tão interessante que um dia eu vou te convidar para a gente falar sobre isso, tá? Ela é muito extensa, enfim, são 10 anos, né, que a plataforma está no mercado. Mas vamos lá. Sobre a sua pergunta, nós nos dedicamos muito para entregar o melhor produto do mercado. E isso não é demagogia de venda, não, de forma nenhuma. Dentro da plataforma, nós temos pessoas realmente comprometidas com a correspondência jurídica, dedicadas para mudar a realidade desse mercado. E eu vou te falar com muita pretensão, nós já estamos avançando muito e nós pretendemos avançar muito mais nesse quesito da valorização da correspondência. E onde a gente entra com isso? O que nós percebemos é que a área da correspondência jurídica é muito dinâmica. Como eu disse, a atuação do correspondente jurídico é uma parte de um todo. E aí, quando o contratante ele tem a necessidade
de serviço, ele tem pressa. Pressa na resposta porque ele precisa continuar, né? Ele precisa do resultado dessa demanda para poder dar continuidade no trabalho que ele está fazendo ali dentro do processo. E aí, nós sempre tivemos esse olhar dentro da plataforma, qual é a forma que nós conseguimos fazer esse atendimento da maneira mais eficiente para o mercado, né? Então, eu vou falar atualmente o que nós entregamos. Nós temos, dentro da plataforma correspondente dinâmico, o diretório, que já é uma forma tradicional de se apresentar os profissionais da área da correspondência e também dos contratantes ter acesso a esses profissionais para fazer a contratação. Mas nós temos também, e é um grande diferencial da nossa plataforma, em questão de agilidade, o sistema de contratação. Através do sistema de contratação, é possível que o contratante insira a sua demanda e dispare essa demanda para todos os correspondentes daquela área de atuação. Então, é muito rápido esse processo quando a gente compara da maneira tradicional de se fazer essa contratação, que então é abrir o diretório, verificar quais são os correspondentes daquela comarca e ficar ali entrando em contato correspondente por correspondente. Então, é muito prática essa dinâmica onde nós já conseguimos, através da distribuição de uma única demanda, atingir todos os correspondentes. E aí, existe um outro ponto que traz muita agilidade, que é a questão do aplicativo, né? Então, nossa plataforma, ela tem um aplicativo muito eficiente, que funciona muito, que aí os correspondentes então, eles já são notificados pelo aplicativo que essa nova demanda chegou. Então, em questão de minutos, né? Para não exagerar segundos, mas já aconteceu, nós já temos ali profissionais se habilitando para fazer o trabalho. Tem muitas histórias, né? Mas eu vou me gabar de uma aqui, de uma contratação que aconteceu dentro da plataforma, onde o advogado, ele estava se deslocando para a audiência, ele teve um imprevisto e minutos antes da audiência, ele precisava de um correspondente, um advogado, para então fazer aquela audiência para ele. Então, o pessoal do escritório entrou na plataforma e era naquele desespero, tipo, audiência daqui 10 minutos. Tudo ou nada. Nós, internamente, o coração acelera, já fala, meu Deus, né, vamos acompanhar. Então, né, a gente até para. E nesse momento que entrou essa demanda, nós, assim, muito rápido, quase instantâneo. Teve 3 correspondentes que estavam no fórum e falaram, tô aqui, posso fazer para você. Então, assim, é exatamente isso que nós queríamos entregar para o mercado. Demais. E quem não tem o aplicativo já baixa. Importante. Porque através do do aplicativo a gente ganha essa agilidade, porque é isso, né, Marcos? E a gente pensou para desenvolver o aplicativo. O correspondente jurídico, ele não está no escritório. Ele está na rua. Ele está trabalhando, ele tá nas repartições, ele está no fórum, ele está no tribunal, ele está atuando. Então, o aplicativo, ele traz essa agilidade, né? A questão das notificações. Então, muitas vezes ele está ali aguardando o atendimento, aguardando o início de uma audiência e ele está angariando novas demandas, né? Então, eu falo, Marcos, que a gente vai conseguir contribuir muito para a área só explicando o que já existe no mercado, o que a nossa plataforma já faz pelo mercado. E que, infelizmente, né, muitos usuários ainda não utilizam a plataforma com a máxima eficiência que ela pode contribuir ali para a sua carreira. Então, acho que esse papo ele é bem interessante nesse sentido. Com certeza, com certeza. E tem as oportunidades dentro da plataforma também, né? Hoje a gente vê quem só usa o diretório, quem tem um aplicativo já tem uma outra experiência. Sim. Pensando nesses tipos de benefícios aí, o que a gente consegue dizer por que o Premium é tão importante, né? Quando a gente fala do produto que a gente tem na plataforma hoje, que é o plano Premium, o que ele traz de diferença para você estar ali na frente de... Né, hoje a gente fala que a gente tem uma base muito qualificada, mas também muito grande, muito extensa, de 10 anos de mercado. Qual que é o benefício aí que assinar um plano premium pode trazer para um correspondente? Perfeito. Nós estamos crescendo muito, e isso é com muito orgulho diariamente, o volume de demandas dentro da plataforma, né? Os contratantes, eles estão usando muito a dinâmica, né? Tudo isso que a gente conversou um pouquinho, da agilidade da plataforma, e com isso, então, nós temos muitas oportunidades diariamente. É importante enfatizar nesse ponto que nós, até para que a gente expanda de uma forma mais rápida, exponencial, enfim, nós não cobramos nada do contratante para ele usar a plataforma. Então, eu até brinco, eu falo, só não está usando quem não conhece. Porque se conhecer não faz sentido.
Faz sentido, é muito, né? Tanto que, considerando algumas conversas que a gente tem ali contratando no comercial, é muito engraçado, porque não, mas não tá pegadinha, né? Poxa, você me entrega tudo isso e eu não vou pagar nada? A pegadinha é, eu quero sua demanda, coloca tudo aqui. É esse o ponto, né? E aí vamos lá então, né? A gente precisa monetizar tudo isso, né? Da onde vem a monetização da plataforma? Nós possibilitamos, na verdade, os nossos cadastros, eles são de forma gratuita. Então, você vai lá, você faz o seu cadastro, você já está no diretório, você já faz parte do diretório a partir do cadastro e também tem acesso a todas as demandas. Então, Priscila, fiz o meu cadastro gratuito, já consigo acessar as demandas que tem na minha região? Eu até oriento para que faça, né? Então, falando aqui com os nossos correspondentes, existe um processo de sucesso em tudo isso. Então, primeiro passo, faça o seu cadastro na plataforma. Segundo, acompanhe as oportunidades que tem na sua área de atuação. Então, é muito bacana isso, porque faça isso até antes, né? Não tem essa situação, vocês só querem vender plano premium? Não é isso. É que nós sabemos o que nós estamos entregando e vale esse investimento. Só que aí você pode se cadastrar, acompanhar essa situação e fazer o seu investimento. Mas por que não pode demorar muito? Aí vem a dica. Porque o plano premium ele tem um grande diferencial na plataforma. Quando a gente verifica o diretório, os correspondentes premium, o pessoal capricha, porque o perfil, a forma que ele é apresentado lá, fala, gente, tá muito legal. E assim, a gente está sempre melhorando isso, né? Então ele tem um destaque ali dentro da apresentação do diretório. Quando nós falamos do sistema de contratação, então, né, que a gente conversou um pouquinho, que é quando você recebe a notificação das novas demandas, até para ser justo com o investimento, quem é premium pode responder o contratante. Então, quer dizer, a gente falou um pouquinho sobre agilidade, né? O contratante está ali, ele já quer contratar, ele tem várias demandas ali para cumprir no dia, então ele precisa de agilidade. Então, o plano premium, ele consegue responder essas demandas dentro do sistema de contratação. Então, assim, realmente, com esse investimento do plano premium, que eu vou garantir para vocês, ele é acessível versus o que você vai ganhar, a rentabilidade que você vai ter dentro da área, você já consegue de pronto responder a demanda, né? Como eu mencionei, você pode se cadastrar gratuitamente e ir acompanhando? Pode, só que entenda, se chegar uma demanda que você tem interesse, até que você faça, é rápido, mas até que você faça o procedimento de contratação do plano premium, o seu concorrente já fechou a diligência, né? Já foi. Então, é interessante que a gente tenha esse nível de entendimento, porque é uma coisa que me chateia muito, porque, assim, vou ser muito honesta, Paulo, nós trabalhamos com muita seriedade, né? Uma seriedade que eu tenho muito orgulho de trazer para a área da correspondência jurídica, né? Que, infelizmente, não são todos que têm essa seriedade, que olham para a correspondência jurídica com o respeito que ela merece. E aí, às vezes, eu vejo alguns comentários, né? Porque é uma loucura o nosso dia a dia ali, mas eu acompanho, né? A gente tem pessoas dedicadas no atendimento ao cliente, isso para a gente é muito valioso, a gente tem pessoas ali respondendo, acompanhando os directs, não passa nada, não passa nada. Está acompanhando o comentário do direct, mais diretamente, quando abre alguma questão ali, no Fale Conosco, né? Porque está ali para isso mesmo, fale conosco, vamos lá, o que está acontecendo, vamos se aproximar, vamos interagir. E me chateia muito quando eu vejo um comentário no sentido de falar assim, tudo mentira, esse gratuito não funciona, esse gratuito não existe. E aí, né, um dos nossos objetivos desse bate-papo, de trazer mais informação, é para explicar as coisas, né? Porque, poxa, também a gente tem um pouco de... A gente lida com pessoas da área jurídica. Por que eu iria lá apresentar um produto que não é... O que eu ia ganhar com isso? Né? Eu digo com toda a propriedade do mundo. Eu não vou se manter se eu ficar sacaneando. Não tem porquê, né? Mas não dá. Você não se sustenta vendendo um produto para pessoas tão qualificadas, e eu vou colocar desde o estudante, porque só quem lida com estudante da área de direito sabe quem são. Pior que advogado. O pessoal vai ali mesmo, já está aprendendo e já quer fazer valer os seus direitos. Então, o que acontece? É esse público, esse é o nosso público, Sim. que com muito carinho a gente atende todo dia. Então, longe de nós querer enganá-los, pelo contrário. E aí, só voltando, né, quando vem esse comentário, nada, é gratuito, nada. Precisa entender. Ele é gratuito, sim. Através do gratuito, como, né, a gente mencionou, você vai estar no diretório
e você vai ter acesso às demandas. Então, vamos falar assim, você existe na plataforma mesmo no gratuito. Sim. Né? Agora, mas eu não consigo fazer tudo. Ai, vamos ser sinceros, né? Aí tem o pessoal que investiu no plano premium e realmente a gente tem que ter essa diferenciação. E até puxando essa do plano premium que você falou, também não é garantia de sucesso, né? Acho que é bem legal falar sobre isso. Tem muitas dicas, né? Muita coisa que a gente vai trazer aqui também em outras redes. Mas hoje, quando eu tenho ali... Então, vamos pensar hoje no kit ali, Starter Pack do nosso correspondente. Ele está ali cadastrado, tem as informações necessárias, ele comprou o plano premium. O que você julga assim? Já estou com o plano premium. Quais são os principais hábitos ali? O que ele deve fazer com mais cuidado? O que ele tem que olhar no perfil dele, na proposta, para ter uma garantia não, mas uma chance de sucesso maior. Perfeito. Conseguir conquistar mais trabalhos, mais clientes. Perfeito. As dicas, na verdade, que eu daria nesse momento é com relação à agilidade. Tem que ser rápido, né? Então, mantenha a notificação do aplicativo ativa. Primeiro, baixe o aplicativo, gente, é muito importante. Poxa, a gente teve toda uma dedicação, um empenho para desenvolver o aplicativo. E vocês só precisam usar. Então, meu apelo é para baixar o aplicativo. Através das notificações, então, é aquilo, né? É instantâneo. Você já consegue ter essa agilidade na resposta. Acompanhamos diariamente e garantimos. Quem responde primeiro, normalmente, são os contratados. Porque do outro lado, o contratante ele precisa resolver. Ele precisa ir para a próxima, né? Então, agilidade é um ponto. Perfil. Parece algo que não precisa ser conversado, mas é muito importante. Foto profissional no perfil. Nome completo. Gente, a gente está falando de uma contratação dentro da área jurídica. Não dá para ir lá e colocar assim, Priscila. Não, nome, sobrenome. Colocar as demais informações com relação à experiência. Se já atua na área da correspondência jurídica, isso é ouro. Né? Eu vou contratar alguém que já entende daquilo que está fazendo. Então, colocar lá suas experiências, sua formação. O nosso perfil, ele tem informações básicas, é muito rápido. E eu fico, assim, frustrada quando eu vejo um perfil preenchido parcialmente. É mais ou menos assim. A minha dica, Marcos, é assim: se coloque no lugar do contratante. Abra o diretório. Olha como está o seu perfil e como está do seu concorrente. Porque correspondente premium que está lá com você, ele é seu concorrente. E aí, como que está isso? Você está se destacando, né? Nós tivemos uma alteração recente onde a descrição ali do perfil ela está sendo apresentada. Mas a gente fez isso propositalmente. Porque tem profissional que ele é tão bom no preenchimento disso que ele merece a nossa consideração e destaque. E qual que é o nosso objetivo? Que todos os perfis estejam com essas informações. Então, assim, é a foto profissional, é as informações preenchidas corretamente e é explorar, gente. Tem um campo lá que você vai explorar sobre sua experiência, sua área de atuação, sua formação. Então, usa aquele campo. Você está vendendo o seu serviço. Faça isso da melhor maneira possível. Nós vamos evoluir, né, nesses bate-papos e conseguir trazer muitas dicas, muitos exemplos. Eu acho que poder ajudar muito nisso. Mas para quem está tendo a oportunidade de ouvir isso agora, já corre lá e verifica isso, né? E aí eu já vou falar, pode ser que quem está no gratuito se frustre um pouquinho, porque a apresentação é diferente, né? A apresentação que nós realizamos dentro do diretório para o plano gratuito, ela é básica, né? É básica, é o que eu disse, ele existe lá. Né? Tem a possibilidade de contato, de contratação, mas a gente tem uma dedicação e um destaque ali para o plano premium. Então, seria essa questão da agilidade, seria a questão de um perfil muito apresentável, profissional, e seria, aí a gente já parte por uma situação onde ele tem que realizar muito bem o trabalho que ele se comprometeu. E a proposta em si, você acha que tem alguma dica dentro do sistema ali? Perfeito. Pra gente compartilhar? Quando a gente fala da proposta, é a mesma orientação do perfil. Né? Em que sentido? Preencha todos os campos. E, na verdade, são 3 campos. É muito básico, né? E frustra bastante quando a gente vê que os correspondentes, eles falham no básico. Então, assim, como que o contratante vai confiar na contratação se o correspondente não conseguiu preencher uma simples proposta do que ele pode fazer? Como ele vai me convencer que ele vai fazer aquilo muito bem feito? Vale o esforço, né? Ali, vale um esforcinho a mais. Mas, né? Com certeza, né? Então, atenção para o valor, né? O valor, se ele foi preenchido ou não pelo contratante, porque já entrando um pouquinho na dinâmica da plataforma, e também falando que são detalhes, mas detalhes que nós
pensamos para trazer valorização para a área. Então, o contratante, ele ofertou um valor. Se você olhou aquele serviço e julga que aquele serviço está muito inferior, né, aquele valor, a proposta, está inferior ao que seria o justo de cobrar para executar, o que você cobra, você pode fazer uma contraproposta, né, mesmo que já esteja com o valor preenchido. Então, assim, nós temos, então, 3 situações, né, quando a gente fala do valor ali da proposta. O contratante preencheu o valor, você olhou e falou, estou de acordo, está ótimo, tenho interesse nessa demanda. O contratante pode não ter preenchido o valor, quando ele não preenche, ele quer saber quanto você cobra, né? Não existe contratação sem esse ponto, né? Então, não tem, e aí você tem que colocar o valor que você vai cobrar. E tem uma terceira situação, onde existe o valor, mas você não concorda com ele, então você pode fazer uma contraproposta. Então, assim, Marcos, o que eu tenho para compartilhar é que cada detalhe da plataforma, ela é cuidadosamente pensada e sempre a gente só pensa em alterações também para contribuir e melhorar aquela dinâmica, né? Mas falando desse ponto do preço da proposta, esse já é um ponto que a gente olha e fala assim, estou contribuindo para a valorização. Porque aqui existe uma possibilidade do correspondente também se posicionar com relação ao valor. E o que nós acompanhamos é assim, se ninguém aceitar aquele valor, eu não vou dar exemplos aqui, aquele valor ínfimo, o contratante tem que se adaptar ao mercado. Ele vai ter que contratar um dos correspondentes que mandou a contraproposta. Então, valor é legal, bateu o olho. Outro ponto da proposta, o prazo, né? A gente tem ali data e horário. É a mesma situação. Se o contratante colocou atenção, olha a agenda, olha a dica da organização, você consegue cumprir? Se consegue, muito bem. Se não consegue, nem manda a proposta. Não falha nisso. Não assume algo que você já sabe que você não vai conseguir vai falhar realizar. Lá atrás naquilo que a gente falou, né? Exatamente, exatamente. Aí, na verdade, você vai... Já nasce morto o sucesso dessa contratação. Porque aí você vai assumir um serviço que você sabe que você não vai conseguir cumprir o prazo. E aí você vai entregar... Você pode fazer o melhor, mas se você não cumprir um ponto que é um dos principais quando a gente fala da correspondência jurídica, que é o prazo, você já vai pode fazer a melhor entrega do serviço, mas você vai falhar em um ponto muito importante. E um outro ponto ali da proposta, nós também pensamos nisso, tem um campo que você pode descrever. Então, vamos lá. Eu sou especialista na área trabalhista. Então, puxa, olha que bacana, na minha região de atuação entrou uma audiência trabalhista, uma audiência de instrução e julgamento. Nossa, já fiz quantas, né? Então, vai lá, escreve nesse campo, olha, tenho muito interesse, inclusive atuo na área, já fiz várias audiências nessa comarca, audiência de instrução e julgamento, tenho habilidade com ela, então, beleza, aí eu quero só trazer como analogia, a sua pergunta ela é muito interessante, como se destacar ali na proposta, como a gente podia fazer com que essa contratação acontecesse. Então, eu quero que você mentaliza essa proposta que a gente conversou agora, que ela tem um valor realista no mercado, ela tem um prazo que é interessante para o contratante, e ela tem uma descrição vendedora, vou usar essa palavra. E aí tem a próxima, o seu concorrente ali. Aí ele vem, ele não coloca valor, ele até pode cumprir o prazo, aí na descrição ele coloca assim, tenho interesse. Aí é o exercício que eu sempre peço para fazer. Se coloque no lugar do contratante. Qual correspondente você contrataria? Não tem comparação, né? É sobre isso. Uhum. Acho que sintetizou bem ali o que a gente imagina e o que a gente espera ali para ter sucesso. Nesse nosso primeiro papo, eu só tenho mais uma última pergunta. Ok. Poxa, mas já? Tá acabando? Passa rápido. Tem bastante coisa pra gente falar sobre a área. Mas é só o começo. Que tem uma outra forma de fazer dinheiro ali dentro da plataforma também, além de realizar e receber ali as demandas jurídicas, que é indicando pessoas para dentro da plataforma. Queria que você falasse um pouco sobre essa oportunidade. Uhum. E aí a gente finaliza por hoje esse primeiro papo. Ok. O Indique Ganhe, né? Exato. Ok. Nós temos, então, a partir do momento que o correspondente ele realizou seu cadastro dentro da plataforma, ele tem acesso a um painel. E um dos itens desse painel é a oportunidade do Indique Ganhe. Então, o que acontece? Em todas essas etapas que nós conversamos da jornada de um correspondente jurídico, né? Estudante, bacharel e advogado, nós sempre temos um network muito grande, muitas pessoas ao redor ali da mesma área, né? O estudante
pela própria faculdade, né? Os amigos de turma, das outras turmas, enfim, ali dentro mesmo, você já tem várias pessoas que você pode explicar, falar sobre a correspondência jurídica e fazer essa indicação. Quando a gente fala de todas as etapas, os bacharéis e também os advogados, então essa oportunidade que a gente tem dentro da plataforma é realmente para que você possa disseminar essa oportunidade, né? Essa oportunidade que nesse momento ela faz sentido para você, essa oportunidade onde você consegue estar desenvolvendo as suas habilidades profissionais na verdade, você fez a descoberta ali de uma plataforma que pode te ajudar a contribuir com tudo isso. Seria muito legal a indicação, né? E isso já acontece e nós ficamos muito felizes quando a gente conversa com correspondentes e fala assim, nossa, me falaram da plataforma e eu cheguei aqui por indicação, é muito legal. Só que aí vamos ser justos também, né? Então a gente tem o Indica e Ganhe. Se você fizer, para os correspondentes que fazem essas indicações, a gente tem uma remuneração. Então, na verdade, é uma retribuição por parte da plataforma por acreditar no nosso produto, por acreditar na nossa empresa, por fazer essa indicação. Então, a gente tem essa dinâmica e eu vou te falar que ela é muito interessante para muitos profissionais, viu? Eu brinco até que tem profissional que ele se dedica ali no Indica e Ganha e falou, opa, deu até uma pausa na correspondência e tá indicando e aproveitando, né, essa oportunidade de ganho. Porque tem gente que é bom, viu? Eu falo que tem gente que é bom. Tem gente que tem na veia ali o perfil empreendedor. Não pode ver uma oportunidade que está agarrando. Então, chegou a demanda, aceita, viu que a gente lançou o Indica e Ganhe, e é muito legal, Marcos. Tem correspondentes que eles se destacam na plataforma. A gente brinca os faminhas, né? Porque eles estão ali, eles têm agilidade, eles praticamente chegou a notificação, eles já estão se posicionando dentro da demanda, eles participam do Indica e Ganhe, e aí eles acabam angariando renda com todas as possibilidades. Então, acaba sendo bem interessante. Na verdade, foi um programa que a gente criou dentro da plataforma para valorizar também e retribuir essas indicações que tanto nos agrada, né, da pessoa não só confiar no trabalho, mas falar dele, da plataforma, mas falar dela para outras pessoas. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e escreve aqui embaixo o que você achou dessa conversa. E sugestões do que você quer ver aqui na Central do Direito. Um abraço.